Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Retomando um movimento que eu comecei em 2019, agora outubro de 2023, eu quero convidar todos vocês a entrarem nessa nova era, nesse novo movimento do empreendedorismo na engenharia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marco Aurélio e eu ensino engenheiros e engenheiras a faturarem mais de R$20 mil por mês com engenharia. E sejam todos bem-vindos. Esse é o início de um novo programa. Esse ano, junto com o Lucas Falcão, fundamos o Instituto da Acústica, uma unidade de empreendedorismo para engenheiros, onde nós estamos preparando, ensinando engenheiros e engenheiras a empreender e ganhar mais de R$20 mil com engenharia. E o nosso tema de hoje, o bate-papo que eu quero conversar com vocês, é a respeito de empreendendo na engenharia. E vocês, engenheiros, engenheiras, eu, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, nós fomos preparados para trabalhar no mercado formal, para fazer parte de empresas, eventualmente fazer parte de grandes empresas. E nós somos treinados na faculdade, nós somos formados com uma carga técnica muito grande. E hoje eu quero trazer para vocês, nesse nosso primeiro encontro, uma visão empreendedora. Por quê? Porque o engenheiro, ele tem a capacidade de faturar mais de R$20 mil todos os meses com a engenharia. E o que eu quero trazer para vocês é essa visão. A visão de que nós temos um mercado carente de soluções, das quais o engenheiro, ele é capaz de atender essas necessidades e resolver problemas que as pessoas estão dispostas a pagar. E por que empreender? E por que trazer essa visão de negócio para a engenharia? Deixa eu contar para vocês. Eu sou engenheiro formado nos anos de 2000. Eu formei em dezembro de 2000 e naquele momento eu estava preparado para arrumar um emprego. E um emprego que naquela época me permitia ganhar 10 salários mínimos por um trabalho de 8 horas por dia. E assim eu fiz. Depois de passar pelo mestrado, eu entrei para uma grande empresa de cunho nacional. E nessa empresa eu trabalhei por um ano, onde de segunda a sexta, 8 horas por dia, eu me dedicava integralmente às questões do emprego, para que eu pudesse ganhar 10 salários mínimos no final do mês. E o que a gente percebe hoje? Hoje essa já não é mais uma realidade. As pessoas continuam trabalhando de segunda a sexta, as pessoas continuam trabalhando 8 horas por dia, mas não, elas não têm mais, no caso da engenharia, um ganho de 8 salários mínimos, de 8 salários e meio, que é o piso da engenharia, 6 salários se fosse uma jornada de 6 horas, né? E isso não é mais uma realidade. Quantas vezes a gente vê um engenheiro que forma, vai trabalhar como assistente, vai trabalhar com auxiliar de engenharia, e muitas vezes ele leva 5 anos para conseguir a posição de engenheiro. E o que eu quero trazer para vocês hoje, depois de ter passado muito tempo trabalhando como empregado, trabalhando no mercado CLT, que existe uma oportunidade das quais os engenheiros podem atender diretamente o mercado de forma independente, de forma autônoma, e ganhar mais do que um gerente do mercado convencional. Porque a gente traz agora a solução diretamente para o cliente final.
O mercado formal, o mercado CLT, ele traz boas oportunidades. Muitos engenheiros conseguem faturar, conseguem ter um salário digno de um engenheiro, mas há um custo muito pesado, o custo do tempo. Essa pessoa se dedica no mínimo 8 horas, 5 dias por semana. E quando ela alcança a posição de gerente, a posição da qual ela vai estar ganhando próximo ou um pouco mais de 20 mil reais por mês, além de se dedicar aos 5 dias da semana, segunda a sexta-feira, eventualmente ele está de prontidão no sábado e domingo para qualquer intercorrência que possa acontecer. Porque o resultado da equipe dele depende dele. Hoje, eu me dou ao luxo de trabalhar aonde eu quero, conforme os negócios que eu gero, no tempo que eu quero, conforme os negócios que eu gero, e ganhando acima de 20 mil reais todos os meses. E é isso que eu quero trazer para vocês. E trazer para vocês essa oportunidade de ganhar 20 mil reais com engenharia, não sendo refém de tempo e de local de um emprego. Não tem nada de errado nisso. Mas semana passada eu me encontrei com um amigo da minha formação. Nós formamos juntos. Hoje ele é gerente de uma grande empresa em São Paulo. Eventualmente eu ligo para ele e ele está compromissado em uma missão no exterior. Eventualmente ele passa 15, 20, mais de 30 dias fora da família dele. O salário dele é bom, mas o custo desse salário também é na mesma proporção. E eu comentei com ele que eu consigo, que eu ganho valores até um pouco acima do que um gerente igual ele me posicionou, mas sem ser refém de tempo. Eventualmente eu posso trabalhar um sábado e domingo, adiantar um relatório, adiantar um trabalho e liberar uma semana para poder estudar, desenvolver, passear. E muitas vezes eu consigo compatibilizar uma viagem, um passeio, um convívio em família, em amigos, com o trabalho. Esse próximo mês agora eu estou indo para Santa Catarina fazer um trabalho de engenharia. E esse trabalho vai me proporcionar passar de 2 a 3 dias visitando os amigos de Florianópolis. De 2 a 3 dias visitando a escola que eu fiz o mestrado em Itajubá, caminho para o sul, que eu vou de carro. Eu me dou o prazer de viajar de carro, porque eu posso curtir todos as oportunidades do caminho. Aqui atrás eu tenho uma lembrança de uma empresa que eu trabalhei em 2011. E foi muito interessante esse trabalho, porque essa empresa, eu acredito que está entre as maiores empresas presentes em todo o território mundial. Uma das principais empresas, mundialmente falando, em termos de presença, em termos de negócio. E eu tive um aprendizado muito grande lá. E o que eu aprendi? Lá nós atendimos as maiores empresas do Brasil, quiçá do mundo. Por essa empresa eu visitei Petrobras, Vale, Magnesita, Usiminas, Gerdau, Açominas, Fibria, entre várias outras empresas de porte. E ali eu pude perceber diversas oportunidades para que o engenheiro pudesse trabalhar de forma independente. O porquê de forma independente? Quando a gente estuda, nós temos a concepção de trabalhar muito relacionado ao desenvolvimento mais robusto da engenharia.
Eu, por exemplo, como engenheiro mecânico, a trabalhar em projetos de grandes máquinas, operação de grandes máquinas, operação de grandes plantas, manutenção em grandes plantas. E quando a gente olha um cenário desse, é muito difícil a gente conseguir pensar em que a gente pode atuar de forma independente. Quando a gente olha na engenharia civil, grandes estradas, grandes obras de arte, grandes edifícios, é difícil ele pensar em atuar de forma independente. O engenheiro eletricista, trabalhando em grandes sistemas de potência, e por aí vai. Mas quando a gente começa a olhar o mercado de forma mais ampla, e eu tive essa oportunidade na área mais ampla, acessível para o engenheiro trabalhar, que é a área da acústica. A área da acústica ela está envolvida desde o cliente residencial, que pode ser o nosso vizinho, até o cliente institucional, o governo, alguma entidade de fiscalização e controle, que nós também, de forma independente, podemos ajudar. E eu quero ajudar vocês nessa série de encontros que nós vamos começar a fazer aqui de forma mais sistemática, a trazer para vocês a visão de empreender dentro da engenharia e principalmente empreender com a acústica, porque a acústica ela está ligada ao mercado doméstico com as residências, ela está ligada com o mercado comercial, mercado empresarial, com espaços de eventos, pequenas fábricas, com mercado industrial, grandes plantas industriais com um potencial muito grande para geração de ruído. O mercado institucional, o mercado jurídico. O ruído ele traz em si uma questão pessoal muito grande, comportamento. Quando a gente para poder perceber os sons, a gente tem os sons que nos agradam e os sons que nos desagradam. E tudo isso vai trazer para a gente algum sentimento, um sentimento de alegria com uma música que a gente gosta e um sentimento de exaustão, um sentimento de repulsão quando é um barulho de uma máquina, um barulho de um vizinho que nos traz um incômodo muito grande. E a engenharia, em toda a sua especialidade, ela tem a acústica como uma das áreas de conhecimento. A engenharia civil na construção, a engenharia mecânica no controle de ruído e vibração em máquinas, a engenharia elétrica com os transdutores, a geração de ruído, a geração de som, a arquitetura com o urbanismo, as paisagens sonoras que podem ser planejadas, os ambientes acústicos, a engenharia ambiental, que vai cuidar da interface homem e meio ambiente, porque o som ele tem uma interferência grande no meio ambiente, tanto nos animais, que vão ter o seu comportamento alterado, quanto no ser humano, que muda totalmente o seu convívio social. E aí eu quero trazer para vocês um passo a passo, o que é empreender, como começar, o que eu preciso? Eu preciso ter dinheiro? Eu preciso ter uma especialização? O que é necessário para que o engenheiro consiga e comece a empreender? No meu caso, eu quero ensinar vocês a empreender principalmente com acústica, porque ela é uma área acessível, ampla e irrestrita. Qualquer engenheiro pode atuar nesse mercado de acústica, porque é uma especialidade dentro da área de formação. E em encontros mais para frente eu vou trazer um pouco disso. A participação do engenheiro mecânico, a participação do engenheiro eletricista, a participação do engenheiro ambiental, a participação do engenheiro civil. Deixa eu contar para vocês a história de duas alunas que eu tenho. Elas têm uma empresa no interior de São Paulo, na área de controle ambiental.
E uma delas me procurou, alguns anos atrás, para que eu ajudasse elas com uma dúvida que elas tinham em referência ao ruído ambiental. E eu trouxe para ela clareza, luz sobre esse conhecimento. Eu ajudei elas a interpretar e a dominar as normas, as estratégias, as metodologias de medição. E hoje a acústica é uma grande área de atuação dentro da empresa delas. E elas já faturaram mais de 30 mil reais em um mês dentro desse negócio de acústica. Eu tenho um outro aluno que é da área de segurança do trabalho. Ele me procurou, se eu não me engano, em 2019, para me perguntar a respeito de um instrumento de medição, um sonômetro. Nós temos um exemplo aqui. E ele me questionava se aquele sonômetro tinha qualidade suficiente para realização de um trabalho de engenharia na área de acústica. Eu expliquei para ele as limitações, as exigências legais, as condições de melhorar ou não o trabalho de engenharia. No decorrer desse tempo, ele fez a aquisição de um instrumento de altíssima qualidade e ele se aprimorou tanto que hoje a empresa dele é Engenharia de Segurança do Trabalho e Acústica. Então ele se desenvolve tanto na área de acústica que passou a ser uma área que compete com o fator primário da existência da empresa dele, que é segurança do trabalho. E aí vem a pergunta, Marco, mas dá para começar sem eu ter tido esse conhecimento? E o conhecimento ele precisa ser representado por um engenheiro e ele é acessível. Hoje nós temos uma vasta literatura, hoje nós temos grupo de profissionais, nós temos simpósios, mentorias, treinamentos que trazem além da faculdade o conhecimento de forma aplicada para que o engenheiro consiga desenvolver, consiga empreender dentro dessa área. E qual que é o custo para começar? Quando eu, como engenheiro mecânico, pensei em atuar com engenharia mecânica empreendendo, necessariamente dentro do meu conhecimento, eu precisaria de um galpão, eu precisaria de máquinas, ferramentas, torno, fresa, plana, máquinas de usinagem, máquinas de solda, para produzir máquinas, produzir equipamentos, como produzir dispositivos para a indústria. Mas eu descobri que isso é possível de uma forma muito simples e acessível, onde a gente precisa só do conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um tempo atrás me procurou uma igreja, sim, uma igreja, porque eles estavam com um problema com a vizinhança por causa de reclamações dos níveis sonoros que aconteciam durante os cultos. Sem precisar ter um sonômetro, sem precisar ter um galpão, sem precisar ter uma estrutura robusta de empresa, com o conhecimento eu consegui especificar o fechamento das aberturas, ou seja, janelas e portas acústicas. Eu especifiquei o tratamento interno para aquela igreja, ou seja, material de absorção acústica, de forma que a aplicação direta do conhecimento em forma de um relatório já me proporcionou oferir um resultado financeiro. Então é possível sim a gente ganhar dinheiro empreendendo na engenharia, vendendo o nosso conhecimento, sem necessariamente produzir algum produto, sem fazer nenhuma instalação. Isso tudo nós vamos falar muito para frente. E o que a gente depara, falando aqui especificamente da acústica, que as pessoas têm feito, que nos trazem muita oportunidade? Tem muito profissional desqualificado fazendo trabalhos totalmente fora da metodologia e sem a utilização do conhecimento ou da instrumentação adequada.
E dessa forma traz a oportunidade para nós que trabalhamos com o conhecimento e trabalhamos com a instrumentação adequada de participar desse mercado em alto nível. Porque o nível dos profissionais, em sua maioria, ele está do mínimo para baixo. Uma coisa que eu ouço falar bastante é que esse mercado da competição é muito desleal. Muito engenheiro vendendo serviço por preços irrisórios, muito engenheiro vendendo serviço a preço de custo, a preço abaixo do custo, prostituindo o mercado. Mas eu sempre digo que esse engenheiro não me incomoda, porque eu consigo alcançar o mercado que ele não alcança. Esse engenheiro ele não tem competência para sentar em frente de uma promotoria, em frente de um juízo e defender o cliente dele, defender aquele trabalho que ele realizou com robustez, com legitimidade. E de outra forma, esse engenheiro também não conhece outros mercados que traz um resultado muito grande para o engenheiro. É muito comum, e assim aconteceu comigo, quando nós começamos a empreender, que a gente faça a reação ao que o mercado nos procura. Então o mercado nos aciona, nos solicita de uma necessidade e a gente responde àquela necessidade. Mas para cada uma oportunidade nesse mercado que procura um engenheiro, nós temos outras 100 oportunidades de pessoas que precisam ou não estão procurando um engenheiro ainda, ou não sabem que o engenheiro pode ajudar elas. E eu quero trazer para vocês todas essas oportunidades em um mapa do mercado onde eu vou listar todos os potenciais clientes alcançáveis para aquele engenheiro que vai começar na acústica mesmo do zero. E conhecer esse mercado é um fator fundamental para que o engenheiro tenha sucesso e se realize dentro da engenharia. E o que é necessário quando a gente fala de atuar nesse mercado? Atender o rigor das normas, o rigor da legislação. Ter orientação é fundamental para que o engenheiro não caia em conversas falaciosas de fornecedores com materiais e instrumentação que não atende às normas e às leis. E é muito comum a gente deparar com um trabalho, com um projeto, com uma obra executada de forma inadequada, da qual o profissional ele acaba respondendo pela falta de conhecimento, pela falta de perícia em realizar um trabalho. E eu quero aqui hoje, só para a gente começar, trazer para vocês um primeiro passo. Um primeiro passo que vocês podem dar, e vocês podem dar agora. Eu quero que vocês olhem para o que vocês estão fazendo profissionalmente, o negócio de vocês quando vocês já estão empreendendo, o emprego de vocês para quem está empregado, o esforço e o resultado que vocês geram. Vocês estão satisfeitos? Vocês conseguem ter qualidade? Uma vez dito isso, eu quero que vocês olhem ao entorno de vocês. A igreja que vocês frequentam, ela tem uma sonoridade boa? O som, ele ultrapassa os limites dessa igreja e alcança os vizinhos? Aquele barzinho que você frequenta, aquele barzinho que tem próximo da sua casa, que tem música, o som, ele ultrapassa os limites desse bar e alcança os vizinhos? Você consegue ouvir de forma alta e clara, mesmo estando distante desse barzinho? Uma indústria que você conhece e trabalha passa perto.
ela tem máquinas ruidosas e que geram incômodo. A sala que você trabalha tem um ar-condicionado barulhento? Tem alguém que trabalha fazendo barulho e aquele barulho te incomoda? Então eu quero que você esteja presente para essa situação e comece a perceber a quantidade de ambientes sonoramente inadequados. Uma qualidade abaixo do desejável, um incômodo expressivo. E você pode fazer uma pesquisa aí no seu mercado, uma pesquisa rápida no Google, e você vai perceber a quantidade de reclamações. E eu tenho aqui várias prefeituras dos estados brasileiros, elas recebem muita reclamação por causa do ruído. Em várias cidades, reclamações da polícia militar devido ao barulho, poluição sonora, incômodo de vizinhança, perturbação da paz do sossego, ele é a reclamação número 1 nas ligações que a polícia recebe. E saibam vocês que o engenheiro é o responsável por avaliar, laudar, controlar e proporcionar a adequação desse ambiente. E isso que vocês vão pesquisar agora, desde a igreja, a casa de vocês, o ar-condicionado, o barzinho, o restaurante, os ambientes que você frequenta, essa baixa qualidade desses ambientes, como que isso pode afetar e afeta o comportamento da pessoa. E dessa forma gerando a oportunidade para que o engenheiro possa ajudar essa pessoa a resolver esse problema da falta de qualidade, da falta de privacidade ou do incômodo gerado pelo som. Esse nosso bate-papo de hoje é muito rápido. Eu quis trazer aqui para vocês só essa informação de que eu estou retomando a presença aqui nas redes sociais para trazer essa nova onda do empreendedorismo e o empreendedorismo na acústica. O Instituto da Acústica, ele está ganhando força e eu vou levar para todo o Brasil, para todos os engenheiros, a oportunidade que eu tive e o que os meus alunos estão tendo de atuar nessa área que é a área mais rica, mais acessível, para que o engenheiro possa criar uma carreira, criar um empreendedorismo, trabalhar com o empreendedorismo, atuando dentro da engenharia, dentro da sua engenharia de formação, e ganhar acima do que um gerente, melhor, ganhar do que a maioria dos gerentes de engenharia, na maioria das empresas, ganham. E isso é acessível, mesmo que você esteja começando agora. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com acústica, mesmo que você desconheça completamente essa área. Eu quero agradecer você aqui por ter participado, por ter assistido esse vídeo. E durante a semana eu vou trazer para vocês mais conhecimento, mais material e esclarecer o que são as oportunidades de acústica para os engenheiros. Um abraço para vocês.